Vamos começar a leitura novamente, tá? Mas antes de começar a leitura, eu quero fazer uma observação. Nós estamos numa série onde nós estamos falando sobre fé. Nós já temos falado sobre a fé verdadeira, diferente da fé da fé que é morta. Semana passada nós falamos da fé como um presente de Deus, e nessa noite nós vamos falar sobre a fé que nos torna justos. A fé que nos torna justos. Então vamos iniciar novamente a leitura do texto de Romanos, capítulo 3, versos 10 ao 26. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pai, na tua presença nós continuamos, Senhor, diante do Senhor nessa noite, e agora que estamos diante da tua palavra para ministrar a mensagem dessa noite, Pai, nós clamamos por graça, clamamos por misericórdia, clamamos, Senhor, por direção espiritual, clamamos, Senhor, por atenção dos corações, clamamos, ó Deus, pela presença do Senhor, ó Deus, tanto nesse que fala, quanto naquele que ouve, para que aquilo, Pai, que o Senhor tem para nós nessa noite, atinja os seus objetivos, e o Senhor, ó Deus, complete o teu plano para nós, nesse lugar, nessa noite, nessa hora. Eu oro, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Esse texto que nós lemos fala e usa termos assim bastante fortes. Quando a gente lê esse texto aqui, parece assim, é muito intensa a ideia da maldade na vida das pessoas. E muitos dizem assim: puxa, mas será que é assim mesmo? Expressões como essa: suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes estão em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Essas expressões que nós lemos aqui na Bíblia, lemos aqui escritas pelo apóstolo Paulo, lemos aqui na carta de Paulo aos Romanos, está se referindo a quem, gente? Está se referindo a nós, pessoas, seres humanos.
E quando a gente lê esse tipo de expressão, a gente muitas vezes que referindo a outras pessoas, se referindo a pessoas que não estão nem aqui nesse lugar, e mais ainda, não a mim, eu não sou assim, eu não sou assim. Como que alguém pode dizer que a minha boca está cheia de maldição e amargura? Como que alguém pode dizer que os meus pés são ágeis para derramar sangue? Como que alguém pode dizer que ruína e desgraça marcam os meus caminhos? Ora, palavra de Deus, inspirada por Deus, na boca do apóstolo, está falando de quem? Está falando de nós. Só que nós, irmãos, o nosso padrão de santidade é um padrão que nós comparamos com as outras pessoas. O nosso padrão de correção, de atitudes que são legítimas, são padrões que nós comparamos com outras pessoas. Na ótica de Deus, é exatamente isso que acontece com a nossa vida. Exatamente isso. E se você parar para pensar, como ontem nós pregamos aqui na Primeira Igreja Batista Renovada, a respeito das obras da carne, fruto do Espírito, como nós pregamos ontem, a nossa vida, vivida na carne, produz esse tipo de resultado aqui. Antes de nós conhecermos a Cristo, nós fazíamos isso e ainda pior. Depois que conhecemos a Cristo, nós recebemos um alerta do Senhor, e agora nós lutamos contra a nossa carne, para que essas coisas, elas não sejam constantes na nossa vida, não seja uma realidade constante em nossa vida, mas nós muitas vezes, por deixar que a carne tome lugar, estas coisas acontecem na nossa vida. Nós muitas vezes não temos noção de quanta maldição, de quanta tristeza, de quanta ruína nós causamos quando nós dizemos palavras às pessoas, na nossa razão, numa emoção exaltada. Isso é o que nós somos. Mesmo com o título de cristãos, a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar. Jesus falou: olha, o Espírito, de fato, ele está pronto. Nós fomos santificados, somos resgatados, nosso nome está escrito no livro da vida, mas é um alerta para nós. Jesus disse: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos fortalecer-nos no Espírito, para que nós não incorramos nessas situações que trazem tanta destruição ao nosso redor. O campo das emoções na nossa vida, e quando nós oramos aqui pelas crianças, irmãos, tem coisas que as crianças recebem na infância, que machucam tanto a vida delas. Isso vai se refletir no futuro, em traumas e problemas, e em dificuldades que pessoas que outrora crianças e agora adultas, elas não sabem explicar o porquê da sua tristeza, o porquê do seu choro, o porquê das suas frustrações, coisas que ela recebeu na infância, uma palavra que um pai, que uma mãe disse, uma palavra que ela ouviu de um parente próximo, uma palavra que ela ouviu de alguém que é importante na sua vida. Eu não sei se vocês conseguem entender o que está sendo pregado aqui nessa noite, o quanto nós podemos ser nocivos. Essa é a nossa condição, essa é a nossa situação. E o pecador que não conhece a Cristo, ele anda nesse caminho de mal a pior.
O pecador que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus anda nesse caminho de mal a pior. Nós aqui nessa reunião nessa noite, nós estamos sendo alertados pelo Espírito de Deus. Prestem atenção como vocês vivem, porque agora vocês não são de vocês mesmos. Agora vocês pertencem a Cristo. E aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne e os seus desejos. A vontade de xingar, a vontade de gritar, de reclamar, de exigir, os seus direitos. Quando você faz isso na carne, você é exatamente isso que o texto está dizendo aqui. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Mas hoje, nós queremos falar de algo que muda a tua sentença. Nós queremos falar de algo que transforma essa realidade. Nós queremos falar da fé que nos faz justos, a fé que nos torna justos. Esses caminhos que nós citamos aqui na metade desse texto que nós lemos são caminhos de injustiça. Mas a fé no Senhor Jesus, apesar de termos essa potencialidade, essas características da nossa carne, dessa humanidade que ainda existe em nós, a fé em Jesus, ela nos faz justificados diante do Senhor. Justificação é o ato de transformar o injusto em justo. Um processo impossível a partir de quem está em estado de injustiça, ou que tenha uma justiça pessoal reprovável. Esta é a situação da humanidade. Não há um justo, nenhum sequer. Essa expressão eu tirei do site Bíblia Online. Ela dá essa definição de justificação: é o ato de transformar o injusto em justo. E existe uma realidade que se precisa reconhecer. Sem esta base, sem se reconhecer essa condição, a mensagem do Evangelho, ela não faz sentido algum a qualquer homem. Ou seja, se um homem não reconhecer que ele é injusto, se ele não reconhecer que ele é um pecador de fato, se ele não entender que dele não pode se produzir boa obra nenhuma, se ele não se reconhecer dentro dessas características que o texto, de uma forma tão forte, tão incisiva, declara, é impossível que ele venha ao conhecimento da verdade. É necessário, irmãos, nós reconhecermos essas coisas. Porque nós estamos diante da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela tem a sua lei expressa. No Antigo Testamento, Moisés recebeu a tábua das leis, onde Deus definiu para o povo de Israel, em primeiro lugar, quais eram os padrões que o povo deveria andar. O problema é que ninguém conseguiu cumprir essa lei. Os 10 mandamentos: não tereis outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não darás falso testemunho. Essa lei nenhum homem conseguiu cumprir, nenhum, desde Adão até a Helena, ninguém consegue cumprir essa lei. Por quê? Porque se você incorrer em um só detalhe dessa lei, se você transgredir um detalhe dessa lei, você é culpado da lei toda. Você pode ser uma pessoa que diz sempre a verdade, mas um dia você pode ser olhado
de forma impura para outra pessoa. Você pode nunca ter roubado, mas pode de alguma forma amar mais alguém ou alguma coisa mais do que você ama a Deus. De maneira que nenhum homem consegue cumprir essa lei. E essa lei nos foi dada para quê então? Simplesmente para mostrar justamente o que está sendo pregado nessa noite, que não há um justo sequer e que não há quem faça o bem. Essa lei foi um padrão que Deus manifestou para nos revelar o nível de, a palavra é forte, mas o nível de depravação que a humanidade caminha. E a função da lei é nos mostrar o quanto nós estamos distantes do padrão de justiça que Deus exige de nós. Moisés e os profetas, eles anunciaram que Deus enviaria o Salvador. Moisés e os profetas anunciaram que Deus providenciaria um escape para essa situação do pecador. Então agora Deus justifica o pecador sem as exigências da lei. Isso quer dizer que Deus justifica transgressores da sua lei quando colocam a sua fé na capacidade de Jesus Cristo em nos justificar pelo seu sangue. Ou ainda que Cristo cumpriu as exigências da lei, morrendo em nosso lugar e assumindo a culpa que era nossa. Irmão, irmã, você que está aqui nessa noite, você que ainda não conhece o Evangelho de Jesus como algo real na sua vida, não há diferença entre homem algum, todos são pecadores e todos carecem da glória de Deus. Mas Deus, em sua graça, tem o poder de nos tornar justos, pela propiciação de Jesus Cristo. Jesus Cristo que assumiu o nosso lugar de pecadores, transgressores. Jesus Cristo que assumiu na cruz a nossa culpa. O que Jesus fazia na cruz quando Ele estava ali agonizando? Ele estava levando sobre si toda a nossa maldita condição humana. Esse texto que nós lemos aqui, que parece para você muito agressivo, muito ofensivo, você acertou. O Evangelho é algo profundamente ofensivo. Ele expõe a nossa vergonha, ele expõe a nossa característica de pecado. São palavras fortes? Sim, mas se você parar para pensar, se você já não incorreu em alguma dessas terríveis acusações, você precisa admitir que sim. Mas agora, Deus em Cristo abre a porta. Falei a porta da esperança? É exatamente isso. Abre a porta da esperança para pecadores indignos como nós. A condição de todos os homens é que não conseguem atingir o padrão de Deus. Mas Ele, Deus, por sua graça, nos declarou justos por meio de Jesus Cristo, com o propósito de demonstrar sua justiça, condenando o pecado e declarando justo os que creem em Jesus. Como assim? Deus, conforme o texto que nós lemos, versículo 26 de Romanos 3, diz assim: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como que Deus é justo? Deus é justo por quê? Porque todo pecado precisa ser punido. Um justo juiz, ele pune todo o tipo de pecado, seja aqueles pecados que nós consideramos
corriqueiros, pequenos e insignificantes. Pecados pequenos, corriqueiros e insignificantes. Esses pecados precisam ser punidos. Pecados escandalosos, pecados imensos, esses pecados precisam de punição. E Deus, que é um justo, e mais do que isso, Deus que é onisciente, Ele sabe de tudo o que nós fizemos, fazemos, e Ele sabe de tudo o que nós ainda vamos fazer. Ele conhece todas as coisas. Então, aquele pecado que você e eu cometemos, as ocultas, as escuras, aquele pecado que nós cometemos que a gente nem lembra mais, aquilo que para nós não é pecado, mas é pecado, tudo isso está diante do Senhor. E Ele, para ser um juiz justo, Ele precisa aplicar a pena ao pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus, Ele tem que ser justo com relação ao pecado da humanidade. Irmão, isso é muito sério. Uma palavra que você disse, uma palavra frívola, a Bíblia fala que toda a palavra frívola que saiu dos nossos lábios, o Senhor ouviu. Entenda, existe uma lei, e essa lei determina uma punição, e todo pecado precisa ser punido. Eu não sei se você entende a seriedade daquilo que nós estamos falando aqui. Quando Jesus foi levantado no madeiro, quando Jesus foi preso à cruz, quando Jesus começou a ser flagelado, quando o sangue de Jesus começou a correr para fora do seu corpo, quando Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, começou a ser flagelado, Ele começou a ser flagelado justamente por causa do meu pecado e do seu pecado. Deus estava castigando todos os nossos pecados em Jesus Cristo, o seu Filho. E todo homem que ouve a mensagem do Evangelho e crê que o sacrifício de Jesus foi suficiente para apagar da nossa conta o nosso pecado, todo aquele que crê que Jesus Cristo de fato é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo aquele que crê que Jesus Cristo morreu segundo as Escrituras, para lançar os nossos pecados no mar do esquecimento, todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele recebe perdão dos seus pecados, e Deus olha para ele como uma pessoa justa. Ou seja, pela fé em Jesus Cristo, nós somos considerados justos perante Deus. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo é aquele cujo sangue cobre as nossas transgressões. Jesus Cristo é o nosso mediador, é mediador que fica no meio, que fica entre nós e Deus. Porque Deus, Ele precisa punir o pecado. Deus, na sua justiça, Ele precisa punir o pecado. Porque senão Ele não é um justo juiz. Vocês se lembram quando Israel saiu do Egito? Israel passou o Mar Vermelho, Israel se acampou no deserto, e Moisés subiu ao monte para receber de Deus a tábua das leis. E Deus disse para Moisés: Moisés, desce, porque o povo está se corrompendo. O povo estava lá embaixo, fazendo festa, vivendo em orgias, e construiu para si um bezerro de ouro, dizendo: foi esse Deus que nos tirou do Egito.
E Deus, no seu coração, na sua justiça, disse: eu tenho que destruir esse povo, eu tenho que matar esse povo. Mas Moisés intercedeu pelo povo. Moisés esteve diante de Deus dizendo: não faça isso. Então Deus não destruiu o povo por causa da intercessão de Moisés. Ainda que o povo estivesse ainda lá se corrompendo, ainda que o povo estivesse ainda lá pecando contra Deus, Deus não destruiu o povo por causa da intercessão de Moisés. Nós, justificados pela fé, nós ainda temos a potencialidade de cometer pecados, mas Deus proveu para si um mediador, Deus proveu para si uma pessoa que está entre Ele e nós, e que intercede por nós até o momento presente. Ou seja, irmão, irmã, quando você incorre em pecados e transgressões, duas coisas acontecem. Uma, o Espírito de Deus que habita em você diz para você: isso agride, isso ofende o coração de Deus. E o Espírito de Deus nos leva ao arrependimento e à confissão desse pecado. E paralelo a isso, nós temos um advogado diante do Senhor. E Deus diz: olha, o Ricardo pecou, mas Jesus está lá, Ricardo. Jesus está lá, dizendo: olha, está vendo esses sinais nas minhas mãos, Pai? Foram sinais do sangue que eu derramei pela vida daquele homem. E você pode trocar o nome Ricardo por qualquer nome de vocês que estejam aqui, porque no momento que você comete pecado, você tem um advogado diante do Senhor. Ele é a propiciação, é Ele que mostra: olha, o sangue que eu derramei por essa vida. E o Espírito de Deus vem e nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e nos leva ao arrependimento. Então Jesus é aquele porque nós temos acesso a Deus. E Deus, Ele ao mesmo tempo que Ele é justo, porque Ele pune o pecado em Jesus, Ele também se torna o nosso justificador, porque Ele nos declara justos, a saber, aqueles que creem em Jesus Cristo. Para terminar, eu quero ler Romanos 8, verso 30. Romanos 8, 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Não há nada que o pecador possa fazer para merecer ser salvo. Isso não passa de religião, isso não passa de religiosidade. É o homem tentando agradar a Deus por si só, pelas suas próprias forças. E a Bíblia fala que a nossa justiça diante de Deus são como trapos de imundícia. É o máximo que a gente consegue fazer diante de Deus. Não há o que você possa fazer para merecer ser salvo. Mas Deus nos atraiu a Cristo por um chamado eficaz para a justificação, e assim Ele nos restituiu à glória de Deus. Lembra, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas Jesus Cristo pagou o preço que era para nós pagarmos. Ele morreu no nosso lugar, e Deus nos atraiu a Cristo, e fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, e assim nós somos restituídos à glória de Deus. Nós esperamos, irmãos, desde já o dia em que nós vamos ouvir as trombetas tocando, nós vamos ouvir os anjos cantando,
e a glória de Deus diante de nós. Nós não vamos perder mais essa glória, porque essa glória foi conquistada com sangue vertido pelos nossos pecados. Nessa noite eu peço a você, considere o seu coração. Você crê em Jesus para a salvação? Você crê em Jesus como aquele que justifica você dos seus pecados? Você crê em Jesus como aquele único caminho para se chegar até o Pai? Você crê em Jesus, o único capaz de restaurar a glória perdida por causa do pecado? Então celebre o nome do Senhor Jesus com a sua vida, porque você pertence a Cristo. Crucifique a tua carne, abandone a forma de viver tão terrível, que foi lida aqui nesse texto. Observe as Escrituras e viva para a glória de Deus. Amém? Eu quero te convidar para ficar de pé e nós orarmos. E eu sempre faço esse convite, irmão, irmã, você que nos visita nessa noite. O Evangelho, ele é simples. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, permanece condenado e permanece debaixo da ira de Deus. O Evangelho, o mesmo Evangelho que salva, é o mesmo Evangelho que condena, porque por essa palavra pregada, as pessoas se tornam indesculpáveis diante de Deus, mas nós alcançamos salvação no Senhor Jesus. Pai, que essa palavra pregada nessa noite alcance muitos corações, Senhor. Que o Teu Evangelho, que ao mesmo tempo nos declara pecadores que vivem debaixo da ira de Deus, que o Teu Evangelho, que diz que nós nada podemos fazer para sermos salvos, possa convencer, Pai, o coração de alguém que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que esse Evangelho possa convencer alguém, Senhor, a entregar a sua confiança ao Senhor Jesus, esperar nele, e pela promessa da Tua palavra, tornar-se alguém justo diante do Senhor, pela pessoa de Jesus Cristo, nosso mediador, nosso advogado, nosso Senhor e Salvador. Que possam vir ao conhecimento da verdade e se tornar filho e herdeiro da glória eterna do Senhor, em nome de Jesus, amém.